Povo de Deus, a paz do Senhor, vocês estão bem? Fico feliz, meus irmãos. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 23. Enquanto os irmãos vão achando, aproveito para mais uma vez agradecer a Deus por ter nos colocado na condição de ministro da sua santa palavra. Irmãos, isso aqui não é por mérito meu, não é por qualidade minha, é por graça e misericórdia de Deus, unicamente por isso. Agradeço também esta igreja, na pessoa do pastor Mateus Levi, Deus abençoe sua vida. Agradeço o convite do irmão Maicon, Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, em nome de Jesus. Capítulo 17 do livro de Atos, o versículo 23 diz assim: Porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar, que estava escrito: ao Deus desconhecido. E esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Sente dando glória, irmão, dê lugar para o Espírito Santo trabalhar. Não espere nada de mim, irmãos, eu estou só na direção do Espírito Santo. É Ele quem faz, é a palavra quem movimenta, não sou eu, irmãos. Amém? Irmãos, olha só, o livro de Atos ele é maravilhoso em diversos aspectos. É fantástico nós ficarmos analisando este livro de tantas fantásticas histórias e personagens. Só que no contexto imediato de Atos, irmãos, se a gente pegar, nós vamos ver que ele não é um livro feliz. Ele não é um livro que começa com felicidade. Jesus, então, logo tinha sido crucificado, ressuscitou. Em Atos ele está ali ordenando, dando as últimas ordenanças ao seu povo. E isso, irmão, você vai me dizer, é feliz? Sim, é feliz. Mas o povo, os discípulos, que tinha perdido seu mestre crucificado, logo depois que ele volta, eles recebem a notícia: eu não vou ficar. Ele voltou, mas ele já avisou: eu não vou ficar. Irmãos, mesmo que estes homens andaram com Jesus todo aquele tempo, não é nós, irmãos, que não vemos Jesus, sentimos a presença dele, mas eles viam Jesus, andavam com Jesus, comiam na mesma mesa que Jesus. Alguns deles até escutavam as batidas do coração de Jesus. Eles eram muito próximos, irmãos. Mas veja só, eles não tinham uma convicção. Mesmo Jesus falando: eu vou voltar, é necessário que eu padeça, mesmo a profecia dizendo que agradou a Deus moê-lo, lá em Isaías, tudo isso não bastou para que eles acreditassem que Jesus ressuscitaria. Então eles pensaram: nosso mestre, que estava conosco até então, foi muito bom, ele curava, ele fazia milagres, multiplicava pães, mas acabou. Ele foi morto. Por que eu penso isso, irmãos? Porque eles voltaram a fazer o que fazia antes. Quando Jesus foi crucificado, morreu naquela cruz, os discípulos, 3 deles específicos, voltaram a fazer o que fazia antes de Jesus. O que eu fazia antes de Jesus? Eu pescava. O que eu vou fazer agora que ele morreu? Eu vou voltar a pescar. Isso, irmão, é uma falta de fé no propósito. Então eles foram para a praia até que Jesus ressuscita e aparece de novo para eles na praia. E aí eles relembram. Eu fico pensando, eles à distância, pensando: quem é aquele na praia? Nossa, ele parece um mestre, ele anda como um mestre, ele se aproxima como um mestre, tem a mesma presença do mestre, mas o nosso mestre tinha morrido. E eles vêm e vão se aproximando. Sim, não parece o nosso mestre, é o nosso mestre, ele ressuscitou. Então, um deles, sempre Pedro, chega mais perto e vê, realmente é o mestre, ele está de volta. E Jesus pede para ele, fazendo ele lembrar tudo o que passou desde a crucificação: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo, Senhor. Mas não foi só uma vez que Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Na terceira vez, Pedro responde que ama Jesus e disse: então, apacenta minhas ovelhas, porque tu voltou a buscar peixes. Eu te fiz pescador de homens, tenha fé no propósito que eu te dei, Pedro. Não mudou, a escritura foi cumprida, não mudou, continua o mesmo propósito. A partir daí, irmãos, que eles veem Jesus ressuscitado, criam um negócio chamado convicção. A fé não abala mais, tanto que a maioria deles deram a vida depois pelo evangelho. Pense, irmãos, aqueles que viram Jesus curar, voltaram, não criam o suficiente, depois que viram Jesus ressuscitado, deram a vida por o evangelho. Então eles estavam felizes porque Jesus voltou. Mas quando Jesus volta e diz: eu vou ter que ir preparar lugar, eu não vou ficar.
Aí o cenário começa a ficar um pouco caótico. Pensa, o mestre tinha sido tirado, voltou, está indo embora de novo. Aí os discípulos devem ter pensado assim, como que a gente vai conseguir seguir sem o mestre? 3 dias a gente não aguentou. E agora? Quanto tempo? Ele não avisou quando vai voltar, ele vai preparar lugar, quanto tempo? Eu não sei. O que eu faço? O que vamos fazer? Vai dar para dar continuidade a esse processo? O erro aqui foi que quando a gente tem uma proposta de Deus, quando a gente tem um chamado de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para dentro de nós. E a gente esquadrinha o nosso ser por dentro, de alto a baixo, e não acha nenhum tipo de qualidade. Eu não sou qualificado o suficiente para fazer isso. Eu não sou alguém que é capaz de cumprir o que Deus está colocando na minha vida. E nós temos razão, não somos. Mas não é de nós que vem a capacidade. O erro é que nós olhamos para dentro quando devemos olhar para cima. Porque da onde vem o meu socorro? Eu olho além dos montes, é de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem a minha capacidade, não é eu, é Ele. João Batista, irmãos, o próprio Jesus falou de João Batista, dos nascidos de mulher não existe um maior que João Batista. Porém, o menor homem no reino de Deus é maior que João Batista. Ouvir isso de Jesus deve ser uma grande alegria. Só que João Batista pregava com tanta infusão, com tanta, vamos dizer assim, veemência, que o povo ficava apavorado. Nossa, João Batista, como tu prega bem, como tu é um grande pregador, que eloquência, que discernimento que tu tem. João Batista deve ter pensado, não, então eu estou pregando errado, porque vocês estão entendendo errado a mensagem, vocês estão falando bem de mim, e é necessário que ele cresça e eu diminua. Não é de mim que vocês têm que falar, é dele. Então, irmãos, o contexto não era feliz porque Jesus ia ao céu. Só que quando os discípulos começaram a pensar nisso, logo depois Jesus disse, eu vou ter que dar um alento para esse pessoal. Eu subo, mas ele desce. Ele quem? Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um outro Consolador. Esse vai estar com vocês nas suas atitudes, ele vai falar ao seu ouvido, ele vai tocar o seu coração, ele vai quebrantar, ele vai acusar o pecado, esse não vai te deixar sozinho como eu não deixei, e estarei com você até a consumação dos séculos, mas vocês não ficam órfãos nessa terra. Eu mando o Consolador. E aí Jesus já fala para eles exercitarem a sua fé. Tu sobe e ele desce, quando ele desce, ficai em Jerusalém. Até que do alto seja revestido de poder. Quanto tempo, Jesus? 1 dia? 2, 3, 1 ano? 40 anos? Não sei. Ficai em Jerusalém. E eles continuaram nesse propósito, em Jerusalém, buscando, em Jerusalém, buscando. Em Atos 2 vai falar que então estavam reunidos num mesmo lugar. Irmãos, reunidos é diferente de estar juntos. Reunidos ele trata mais de unidade do que união. Unidade significa estar dentro de um mesmo propósito, seguir uma mesma linha, não é simplesmente estar no mesmo lugar. Eles estavam unidos e reunidos dentro de uma causa, de um propósito, todos estavam olhando para o mesmo lugar. Não era um pensando assim, eu quero cantar melhor, eu quero pregar melhor, eu quero ser mais visto, eu quero um cargo maior. Ninguém estava pensando nisso, eles só estavam pensando assim, eu quero que a promessa se cumpra, é meu único desejo, eu quero que ele desça, eu quero que o Espírito Santo desça. E a Bíblia vai falar que então, nesse mesmo propósito, aconteceu que um som como de um vento impetuoso, não foi um vento, irmãos, foi um som. Imagine você escutar uma ventania e não ver nada se mexendo, sinal de poder. E aí, a parte mais bonita é que não foi o pregador que foi cheio, não foi o cantor que foi cheio, não foi o cara que estava à frente da igreja, não foi o pastor, não, foram todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não ficou um que não tinha poder do Espírito. É o suficiente escutar o barulho? Não, que é um sinal de poder. Línguas repartidas como de fogo em cima de cada um deles, irmãos. E se nós parássemos o livro de Atos por aí, já seria um livro fantástico. Mas ele continua e tem diversas outras histórias, irmãos. Mas a gente não pode se ater a cada uma delas. Porque em Atos, uma parte tão importante quanto todas as outras, é que em Atos se consolida a única instituição que Jesus criou na terra, a igreja. Ali em Atos a igreja é implantada e disseminada. Já havia promessa antes, irmãos.
Jesus não deixou para você pertencer a um partido político. Jesus não deixou um time de futebol. Não deixou para ser seguidor de um artista. Não, Jesus deixou uma igreja para você pertencer. Então nós já partimos do princípio que o movimento que cresce a cada dia do desigrejado, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas não preciso de uma igreja. Irmão, isso está errado. Jesus deixou para você ter com quem contar. A igreja não é só uma casa de oração, a igreja é uma família para você contar. Não fui eu que disse isso, foi Jesus. Irmãos, a igreja não vai mudar. A igreja não vai perder sua importância. Ela vai continuar sendo importante até que Jesus volte. E depois é no céu. Depois, irmãos, acabou aqui na terra. Mas veja só. Tem um momento, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, que ele pergunta para os discípulos: quem que estão dizendo que eu sou? E os discípulos dizem: olha, uns estão dizendo que você é João Batista, que escapou e está aí pregando de novo. Outros estão dizendo que você é Jeremias, é Elias ou qualquer outro profeta. Bom, esses não me conhecem, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Sempre Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo mais, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Irmãos, quando Jesus fala tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele não está falando que Pedro é a pedra, ele está falando que a pedra é Jesus, esta pedra, a pedra, o Cristo, a revelação que Pedro deu. Esta é a pedra, esta é a brasa, irmão, isso não muda. Jesus continua a estar sendo no centro da igreja, irmão. A gente cria uma teoria, qual que é a igreja melhor para você pertencer? A igreja mais perto da sua casa? Mentira do inimigo. A igreja mais próxima, a igreja mais correta para você pertencer é a igreja mais próxima da sua Bíblia. A igreja tem que seguir a Bíblia, a igreja tem que seguir a palavra. É assim, irmãos, que Jesus instituiu. A pedra era a palavra, quem que é? João 1:1. No princípio era a palavra. Alguma tradução vai dizer: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus continua no centro da igreja, irmãos. A gente não vem aqui para adorar pregador, não vem aqui para adorar outra coisa se não for um nome que é santo, poderoso e está acima de todo outro nome. Este é o nome que tem que ser adorado. Então nós entramos, irmãos, no capítulo 17, onde eu fiz a leitura. Capítulo 17 é muito importante, que Paulo, ele vai visitar 3 cidades. E nós vamos ver um contraste entre 3 cidades diferentes. A primeira cidade que Paulo vai visitar, para isso falta. Mas antes vamos falar com quem estava com Paulo. Estava Timóteo e Silas. Paulo, convertido, ex-fariseu, já sabia que tão importante para o lugar que você vai é as pessoas que vão com você. Paulo sabia, irmão, que quem vai sozinho talvez chegue rápido, mas quem vai acompanhado de homem de Deus, alinhado em unidade, no mesmo propósito, vai mais longe. Tem mais força. Irmãos, Paulo já entendia isso. Tem gente que está sempre lotada de gente ao redor, mas no propósito está sozinho. Tem gente que tem multidão cercando, mas no propósito está sozinho. Me diz na Bíblia, pregador. Jesus estava em meio a multidão, uma mulher toca no seu vestido. Ela estava sozinha num propósito. Quem me tocou? Mestre, está todo mundo aqui. Deve ser alguém. Não tem como saber. Mas ela sabia. Fui eu, Senhor. E dele saiu virtude. O propósito não é estar cheio de gente, é estar junto com as pessoas que estão no mesmo propósito. É tão importante quanto ter o caminho correto. Você precisa se cercar de pessoas no mesmo propósito, principalmente quando você começa. Você precisa, irmãos. Paulo já sabia disso. Então, Timóteo e Silas foram junto com ele. E é necessário, irmãos, que nós tenhamos essas pessoas por um único motivo, irmãos. Jesus, num momento, a cruz pesou para ele. E a Bíblia vai relatar a história de um rapaz chamado Simão Cirineu. Este homem foi e ajudou Jesus. Alguns dizem que ele foi forçado, outros dizem que foi por vontade própria. Mas ainda assim ele ajudou Jesus. Existia milhares de outros de fora que eram espectadores. A dor de Jesus não significava nada, ou apenas prazer para eles. Simão não se importou de ser açoitado junto, de pagar algo que não foi julgado para pagar, mas ele foi com Jesus.
Ele seguiu com Jesus, não se importando com a consequência. É isso que nós temos que entender, irmão. A gente tem um dogma dentro da sociedade de falar assim: bom, se eu puder, eu te ajudo, meu irmão, vai ser um prazer. Faço tudo o que eu puder. Se não me custar nada, eu te ajudo. E se custar? Não ajuda? E se você tiver que ser lesado para ajudar alguém? Se você tiver que se sacrificar para ajudar alguém, ajuda? Se não custar nada, eu também ajudo, é mais fácil. Se for fácil ajudar, melhor ainda. Mas e se não for? Se tiver que se sacrificar, ajuda? Aí a gente tem que perguntar, irmão, a gente é Simão Sirineu ou a gente é espectador? A gente fica olhando a dor dos outros? Bah, que pena, irmão, vou orar por ti. Ou a gente pleiteia a causa dizendo assim: a tua dor é minha também. Eu vou te ajudar também, não porque eu tenho um interesse, não porque eu quero que você me note, eu fale bem de mim para qualquer pessoa, eu vou te ajudar porque a tua dor é minha, tu é meu irmão em Cristo. Quem nós somos, irmãos? Se ajudar é fácil quando fica difícil. Quando a cruz pesa, quando nós não conseguimos mais pelas nossas forças, nós ajudamos? É isso que nós temos que pensar, irmãos. Então Paulo chega aqui no capítulo 17, a primeira cidade é Tessalônica. Em Tessalônica, ela não conhecia no primeiro momento Jesus e também não reconhecia que em Jesus era cumprido as profecias do Messias. Então Paulo, se sacrificando por 3 sábados, ele fica nessa cidade. Quantos sábados? 3 sábados. Ele fica nessa cidade debatendo nas sinagogas, ensinando que Jesus era o Cristo prometido, que Jesus era aquele que cumpriu as profecias, era o Messias. E ele ensina durante 3 sábados que Jesus era o Cristo. E acontece uma coisa surpreendente: alguns judeus creram. E alguns gregos também creram. Irmão, se hoje falar com judeu é difícil, imagina naquela época, que existia várias seitas, os helenistas, os zelotes, fariseus, tinha várias seitas de judeus. E era muito difícil, porque era um povo arrogante e até hoje eles são bem duros. Quem conhece sabe. Quem conhece um judeu praticante sabe que é uma pessoa bem intolerante. É muito difícil, inclusive, pregar para um judeu. E alguns creram, então isso já é surpreendente. Se não é o mover do Espírito Santo aí, eu não sei o que é. Já creram ali. Então eles creram, e aí até algumas mulheres influentes na época também creram, irmão. Só que sabe o que foi importante? Paulo chegou, pegou os pergaminhos, disse lá, aqui, ó, Isaías fala dele, Daniel fala dele, tem várias profecias que fala dele. Ele está cumprindo aqui, cumpriu nesse momento, cumpriu naquele momento, e Paulo só fez isso. Pregou a palavra. E eles creram. Irmão, não foi o quão Paulo falava bonito que fez eles crer. Não foi o quão Paulo mudou a voz, com uma voz de trovão, uma voz forte. Não foi isso, irmão. Não foi a sabedoria pessoal que Paulo tinha. Não, foi a sabedoria vinda do céu. A palavra, Paulo expôs a palavra, irmão. Irmão, nós temos que priorizar ainda esta mesma palavra. Não precisa ler um texto só por formalidade. Vamos ler um texto e vamos pregar desse texto maravilhoso. Não foi homens que constituiu este livro, foi Deus. Irmãos, aqui tem coisa boa para nós. Não precisa sair fora daqui, vamos continuar aqui. Aqui é o suficiente, não precisa de nova revelação, não precisa fazer um cursinho como persuadir pessoas. Não, irmãos, não precisa fazer dessa maneira. Vamos simplesmente dar lugar para o Espírito Santo, dizer: Deus, estou aqui, usa, como? Como lhe apraz. Como tu quiser. Deus, olha só, para Paulo convencer não precisou de um teclado tocando a emoção, ou um louvor tocando, não precisou, irmão, não precisou de um fundo musical, ele só leu a palavra, nem tinha como ter isso. Ele leu a palavra, apontou e as pessoas creram. Falta isso? Irmãos, a palavra é suficiente, ela continua sendo suficiente. E o povo convenceu, e Paulo não chegou lá apresentando suas opiniões, não chegou lá dizendo assim: eu acredito assim, não, a palavra está aqui e aqui ele cumpriu. E foi isso. Essa foi a parte boa. A parte ruim é que sempre onde se levanta o bem, o mal vai se levantar contra. O mal nunca vai ficar parado. Deus tem alguns atributos que só pertencem a Ele. Tem outros que divide conosco, tipo criatividade. Mas tem uns que só é pertencente a eles. 3 deles: onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente pode todas as coisas. Não há nada que Ele não possa fazer. Nada. Qualquer coisa. Pense, Deus pode fazer qualquer coisa. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo.
onisciente, sabe de todas as coisas e tem a presciência. Sabe das coisas antes que aconteça para nós, ele já sabe. Então Deus tem essas 3 características. Satanás não tem elas. Mas o que ele faz? Ele compensa a onipresença de Deus com a velocidade. Satanás, ele não é onipresente, mas ele é veloz. Então, se ele vê o bem, se ele vê as pessoas constituindo uma obra de Deus, ele se levanta contra muito rapidamente. Ele não dorme. Ele está ao derredor tentando tragar. Ele não dorme. E ele usa esse atributo de ser veloz, astuto, para já tentar ir contra Paulo. Então se levanta ali alguns judeus que achavam que jamais iriam crer no que Paulo estava falando. Quando viram que creram, disseram, a gente tem que fazer alguma coisa, estamos perdendo aqui os nossos fiéis. Aí chamam os delegados da cidade lá e dizem, olha, eles estão pregando um outro Deus, um outro rei, que não é César. Estão falando de um tal de Jesus aí. Mas Paulo, para abreviar a história, é afiançado, sai daquela cidade e vai para uma próxima cidade. Na próxima cidade que Paulo chega, nós vamos falar da cidade de Bereia. Irmãos, quando Paulo sai da cidade de Tessalônica, ele não deixa ali Timóteo nem Silas, mas ele deixa ali os novos convertidos. Com certeza Paulo dá uma instrução ali. Por quê, irmãos? Porque mais difícil do que aceitar o apelo e aceitar Jesus dizendo, sim, eu aceito Jesus, eu quero Jesus para a minha vida, essa é a parte fácil. A parte difícil é o depois. Porque quando você está na maré do mundo, você está simplesmente seguindo o fluxo. Você está indo para onde a maré te leva. Quando você aceita Jesus, você vira contra a maré. Então, você precisa nadar o dobro, só para chegar onde você já está. Contra a maré. Então, já vem um cardume contra você. E é assim que funciona, irmão. Quando a gente aceita Jesus, muda as amizades. Muda o teu tipo de conversa, o teu grupo social, e você vai ganhar um rótulo bem grande. Se você aceitar Jesus de coração, você vai ganhar um rótulo bem grande que vão colar nas suas costas. É invisível para você, mas os outros vê. Chato. Aceitou Jesus é chato. Vários amigos meus, ex-amigos hoje, que diziam assim, depois que tu foi para a igreja, aí não é mais o mesmo. Aí eu falava, glória a Deus por isso. Aleluia, era esse o objetivo, não ser mais o mesmo. E as amizades mudam, está tudo normal, Deus te deixa órfão? Não, Ele te dá amizades melhores, te dá mais companhia, Ele te dá uma paz que você só sente tendo Ele. Mas irmãos, o caminho não é fácil, então Paulo ele deixa instituído ali essas pessoas que se converteram, como agir. Depois ele manda a carta para Tessalônica, para corrigir algumas coisas ainda. E depois ele entra na cidade de Bereia. E na cidade de Bereia acontece uma coisa que com certeza Paulo não esperava. Quando ele chega em Bereia, ele começa a pregar. E Paulo pregava, e Paulo dizia, Jesus cumpriu a escritura aqui. Os bereanos pegavam as escrituras que ele tinha. Aonde que está falando? Está falando nesse texto, vamos ver se é verdade. Está falando isso? Está escrito aqui mesmo, é verdade. Não estás mentindo. Se Paulo fosse um charlatão, se sustentaria numa igreja dessa? Numa cidade dessa? Eu vou falar aqui da minha cabeça. Mas onde é que está escrito? Eles examinavam as escrituras. Falavam, não precisava, um chegava lá falando qualquer bobagem, saíam acreditando. Não. Está escrito aqui e tem crédito. Se não está escrito, aí eu fico com o pé atrás. A palavra para eles era o mais importante. Paulo era um homem de Deus, mas se fosse um enganador. Irmãos, essa prática que os bereanos nos ensinam tem que seguir até hoje, irmão. Nós não podemos deixar a escritura de lado porque o pregador fala bem, porque o pregador aparenta a santidade. Irmão, não é todo mundo que parece ser santo que é santo. A palavra é santa, essa não muda. Por mais que qualquer pessoa leia um versículo, pode ser a pior pessoa do mundo, ainda tem poder nesta palavra. Esta palavra não perde poder, jamais vai perder. É aqui que eu vou conferir se está certo ou se está errado. É tudo aqui. É aqui dentro. E aí o que acontece, irmão? Eles verificavam e diz que Paulo tinha razão. E ali as pessoas creram também. Creram também. E então, irmãos, só que dentro dessa palavra nós temos que aprender algumas coisas que às vezes nos falta hoje. E eu falo nos falta como crente. Por quê?
Porque às vezes, irmãos, nós alimentamos alguns profetas que, pelo amor de Deus, tem coisas que as pessoas se levantam para te dizer, Deus vai te dar um presente essa semana. E eu falo, eu sei. O ar que eu respiro é um presente de Deus. A minha vida, quando eu abro os olhos de manhã, é um presente de Deus. Deus ainda fala através de profecia? É claro que fala. Mas, irmão, eu não preciso de profecia genérica para me revelar o que está na Bíblia. Sabe por quê? Porque eu leio a Bíblia. Eu sei o que está na Bíblia. Não dá para ficar alimentando esses falsos profetas, dizendo, Deus vai te dar um presente, Deus vai fazer isso. Irmão, profecia genérica eu não preciso. Eu preciso de profecia de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu li a Bíblia, Deus fala comigo. Não para ficar alimentando, irmão. Outra prática que nós temos, nós costumamos hoje em dia medir o culto pelo tamanho do glória a Deus. Tem alguém pregando, as pessoas não dão glória a Deus. A pregação não foi boa, o povo não se agitou muito, irmão. Se eu dependesse disso para pregar, eu não pregava mais. Porque Deus só me dá mensagem que não dá vontade de dar glória a Deus. As mensagens que Deus me dá é mais predrada. É mais para a gente sair refletindo. Mas não é isso que vai importar, irmão. O compromisso que eu tenho com a palavra é com Deus. Eu não posso procurar agradar homens, eu não posso procurar dizendo assim, não, o povo tem que se agitar, o povo tem que sair feliz. Não, eu tenho que sair com o povo alimentado. É assim que o povo tem que sair. Então não dá para medir pelo movimento. Veio bastante gente no apelo. Não dá para medir por isso, irmão. A gente tem que medir por o quanto alimentados formos dentro de um culto. É assim que se mede uma palavra. Para não alimentar as coisas erradas, irmãos. Não é pela emoção do ambiente. Eu posso contar uma história triste, fazer todo mundo chorar sem nem falar o nome de Deus. A emoção, irmão, é humana. Mas quando o Espírito Santo me toca, eu me emociono. Natural. Só que a emoção não toca o Espírito, é o Espírito que toca a emoção. O Espírito te emociona, não o Espírito, não a emoção que te traz o Espírito. Não é o contrário, não dá para inverter os fatores. A emoção passa, irmão, mas a palavra permanece sempre. Mas aqui tem a parte difícil nessa cidade também. Qual que é esta? Sabe aqueles homens que se levantaram contra ele lá em Tessalônica? Eles descobriram que Paulo foi para Bereia. Vamos atrás. Olha aqui, o inimigo não vai desistir. Ele é veloz, mas também é insistente. Irmão, Deus nunca vai chegar para você e vai dizer assim, senta aí no sofá, meu filho, que agora para você é só vitória. Não tem mais luta, pode descansar que eu já assinei aqui. Não vai chegar. Por 2 motivos, Deus não trabalha dessa maneira. Outro motivo, muito provavelmente, se Deus falar isso para nós, dá 2 semanas nós não somos mais o crente fiel que éramos. As lutas nos aproximam de Deus e isso é vergonhoso, irmão. E eu falo por mim, me incluo no meio dessa. Às vezes as coisas estão tão boas que a gente pensa assim, não, nem precisa ir na igreja essa semana, vamos só no domingo. Vamos faltar uma ceia, não vai dar nada. Agora, quando você está passando por luta, você entra num deserto, parece que você só quer morar dentro da igreja. Parece que você só quer estar aqui dentro. Porque a luta te aproxima de Deus. Bem-aventurado é aquele que não precisa de luta para estar próximo de Deus. Esse é o bem-aventurado. Então aqueles homens foram e de novo tentaram prender Paulo. Mas Paulo, mais do que depressa, e dentro da sabedoria de Deus, ele troca de cidade mais uma vez. E ele entra na cidade de Atenas. Qual cidade ele entra? Atenas. Essa com certeza é a pior cidade. Paulo entra e quando ele passa dos muros de Atenas para dentro, ele já fica extasiado, com uma tristeza muito grande, a palavra vai dizer. Porque ele viu uma cidade totalmente entregue à idolatria. Totalmente entregue. Atenas tinha um Deus para cada coisa. Tinha o Deus da chuva, tinha o Deus do sol, tinha o Deus da terra, tinha o Deus do céu, o Deus dos pássaros, tinha o Deus da guerra, tinha todos os tipos de deuses. Todos os tipos de deuses Atenas tinha. Só que, irmão, então aqui a gente chega no cerne desta palavra. Que além dos deuses estranhos que eles tinham, tinha outra coisa chamada filósofos. Filósofos, irmãos, é que é complicado. Porque os caras, eles têm tu fala A, eles entendem o alfabeto inteiro. Distorcem tudo. E ali existiam os estoicos e os epicureus, ali seguidores de Zeno. Então eles faziam assim, o povo já não sabia que Deus seguir. Um precisava de sol, pedia para o Deus do sol, mas o outro estava pedindo para o Deus da chuva. E aí? Ele já não sabia mais o que fazer, o povo estava perdido, ainda vem os filósofos com toda aquela linha de pensamentos bagunçando. O povo não sabia mais o que fazer. Paulo chega lá,
Então Paulo vai, prega na cidade, e até que ele vai para o Areópago, e no caminho do Areópago, ele chega e vê um altar escrito, ao Deus desconhecido. Olha só, irmãos. Primeiro, Paulo não sabia que encontraria aquilo. No caminho ele encontra, e ele diz assim, eu vou usar isso aqui. Eu vou usar este altar para falar do meu Deus, do Deus verdadeiro. Antes de Paulo chegar falando que Deus, Jesus era o Deus verdadeiro, que Jeová, Elohim é o Deus verdadeiro, ele precisava falar que os outros deuses não existiam. Irmão, é muito difícil convencer alguém que a sua fé está errada. Quem prega, aonde trabalha, aonde estuda, sabe. Para um católico, para um budista, para qualquer outro, irmão, eles vão achar que nós estamos errados. Por isso que você precisa ter o tato, o discernimento do Espírito, precisa estar cheio do Espírito, para que ele faça a obra. Mas então, o que acontece? Paulo chega naquela cidade, vê aquele altar e diz assim, eu vou falar deste Deus. Então no Areópago, que é um lugar onde eles se reuniam para fazer debates, no Areópago Paulo traz as pessoas e fala, sabe aquele altar que eu passando pela cidade aqui, eu vi que diz assim, ao Deus desconhecido? É sobre este que eu vou falar para vocês. E aí o que acontece? Os filósofos já abriram um olho desse tamanho, né? Já chegaram lá perto assim, vamos lá ver porque esse aí trouxe novidade. Vamos lá ver que esse aí trouxe uma coisa diferente, ansiando por novidades. Eu quero ouvir algo novo. Eu quero ouvir algo que eu nunca ouvi. Irmão, todos os versículos, sem nenhuma exceção, até Números lá que tem só genealogia, todos os versículos já foram pregados por alguém. Se a gente quiser uma novidade, a gente não prega mais a Bíblia. Daí a 2000 anos. Então, irmãos, não precisava buscar uma novidade, mas os filósofos já queriam, eu quero uma novidade, eu quero algo novo, eu quero algo para me empolgar um pouquinho mais. Era isso que eles estavam procurando. Chegaram lá e Paulo começou a falar, sabe esse Deus que vocês têm um altar, mas não conhecem? Esse é o Deus que criou tudo. Sabe esse Deus que vocês têm altar, mas não conhecem? É o Deus que organiza o mundo, ele é o Deus que dá limite para o mar. Sabe esse Deus que vocês têm o altar, mas não conhecem? É o Deus que trouxe Jesus para morrer, é bem verdade, mas no terceiro dia ressuscitar e para a tua vida trazer salvação. É esse mesmo Deus que vocês têm o altar, mas não conhecem, que eu estou anunciando aqui. É este o Deus que eu vim trazer. E o povo fica ali então maravilhado, os filósofos tentam debater e até falam para ele, eu quero conversar contigo de novo. Mais para frente eu quero ouvir de novo isso aí. Então, alguns creram e outros não creram. Mas o meu principal medo dentro disso, o meu principal medo dentro desta mensagem, dentro desse texto, é que o nosso pecado se equipare ao pecado de Atenas. Veja só, Atenas, eles tinham um altar ao Deus que não conhecia. Nós conhecemos nosso Deus. Nós sabemos quem Ele é. Quem aqui já ouviu falar de algum milagre? Levanta a mão. Não preciso falar mais nada. Nós sabemos que o nosso Deus faz milagre. Nós sabemos que Ele tem poder. Nós sabemos que Ele não falha. Nós sabemos que Ele não mente, que não se engana, que dele não tem sombra de variação nenhuma, que Ele é perfeito, que a palavra dele é boa, perfeita e agradável. Tudo isso nós sabemos, irmão. Mas às vezes a gente não acredita. Isso me dá um medo de arrepiar a espinha, porque nós temos um Deus que os milagres são comprovados, temos um Deus que nos toca e nos transforma, nos dá línguas novas para falar, e às vezes a gente não acredita nesse Deus. Irmão, Deus não mudou, irmão. Qual foi a última vez que você chegou na sua casa morrendo de dor de cabeça e falou assim, eu vou orar? Não, você já vai na caixinha de remédio, procura ali o remédio e toma. Por que a oração virou o último recurso? Quando a sua força do braço não funciona mais, agora sim eu vou orar. Não tem mais possibilidade, mas por que só no final? Por que não no começo? Por que não orar primeiro? Deus não pode curar uma dor de cabeça. Deus não pode te ajudar a achar uma chave do carro que você perdeu. Perdeu um documento, Deus não pode? Claro que pode, irmão. Deus pode curar um câncer. Deus ressuscita um morto, mas Deus também te ajuda nos pequenos detalhes. Deus não vai deixar de te ajudar nos pequenos
Detalhes, irmãos, a Bíblia fala que quando Jesus encontra a viúva de Naim vindo, e diz que ele se encheu de uma profunda compaixão. Compaixão é sentir a dor da pessoa. Jesus não quer te ver sofrendo, meu irmão, mas Jesus quer te ver orando, meu irmão, quer te ver buscando, quer te ver acreditando nele. Irmão, o mesmo Deus da Torre de Babel, o mesmo Deus no caminho de Emaús, o mesmo Deus de Balaão, é o nosso Deus que está no céu, que está nessa casa aqui, irmão. Não vamos cometer esse erro de vir aqui na igreja, pregar sobre Ele, cantar sobre Ele, e não acreditar que Ele faz. Irmão, esse Deus que eu estou pregando aqui, Ele tem poder para ir lá e buscar o teu filho onde quer que esteja. Ele tem poder para você chegar em casa. Eu saí de casa triste, briguei com a minha esposa, para você chegar lá e ela está com o coração contrito, e ela vir para a igreja e se converter. Ele tem poder. Eu estou orando para minha mãe há 20 anos se converter. Está orando. Deus tem poder para quebrar um coração duro, irmãos. Deus tem poder para fazer tudo isso. Deus tem poder para entrar na tua casa, tem poder para tocar no teu coração. Eu estou com uma mágoa tão grande. Deus tem poder para curar. Ele não vai falhar, meus irmãos. Então nós não podemos cair nesse pecado, irmão. Nós não podemos cair nesse pecado. Se coloque de pé por bondade. Vamos parar de confiar na força do braço e primeiro confiar em Deus. Primeiro lugar é Deus, vamos orar primeiro. Irmãos, eu tenho 2 convites para você. Se tem alguém aqui que não aceitou Jesus e pretende levar esse Deus para casa hoje, o Deus que faz não é um Deus que é espectador. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, venha à frente. Quantos podem glorificar a Deus, irmãos, por esta palavra abençoada? Eu fiquei muito alegre, irmãos, porque chegou ali, né, 2 casais de jovens, chegaram depois do culto começar, e Deus tocou na vida e eles aceitaram a Jesus. Então, o irmão Michael vai pegar o contato deles, e o irmão Lucas, que seja a primeira vez de muitas, que Deus levante cada dia mais a sua vida. Nós precisamos de pregadores assim, irmãos, bíblicos e sem vaidades aqui atrás, que se preocupem só em pregar a palavra de Deus, né? Que Deus lhe abençoe. Fiquei muito contente em lhe ouvir pregar hoje, e que Deus venha levantar e usar a sua vida cada vez mais. Deus abençoe. Deus abençoe também.